Saudações à comunidade que acompanha o nosso canal, buscando informações sobre saúde mental. O conhecimento ele é libertador, porque nós derrubamos os estereótipos, mas também não romantizamos condições que necessitam de enfrentamento sério e pontual. No vídeo de hoje nós vamos entender como é feito o diagnóstico de transtorno bipolar e como você mesmo pode ir levantando aquelas informações dos seus comportamentos ou de alguém em seu torno para colaborar com um diagnóstico correto em bipolaridade. Eu sou Rosicléia Ross e você está aqui no nosso querido canal Mentes Quentes. Sejam todos bem-vindos para falarmos de um assunto que vem sendo muito debatido, não apenas no mundo científico, mas também nas famílias, nas rodas, entre os amigos. Você já deve ter ouvido alguém se referir a uma outra pessoa como sendo bipolar só pelo fato de demonstrar alguma oscilação de humor. Pois bem, diagnosticar a bipolaridade não é tão simples assim. E eu diria que é até irresponsável chamar uma pessoa de bipolar somente porque vez que outra ela se demonstra intolerante ou brava. E é esta visão simplória de uma patologia que gera tanto sofrimento que torna alguns diagnósticos mais difíceis de serem feitos e tantos outros são realizados de forma equivocada. Quero crer que se você chegou neste vídeo é porque tem alguma dúvida se tem o transtorno de bipolaridade ou se alguém por perto de você apresenta sintomas que levam a esta patologia. E eu sei que assusta muito este diagnóstico, tanto para pacientes como para os familiares. À medida que os relatos de quem tem bipolaridade são sempre ruins e com baixíssimo prognóstico de uma vida minimamente normal, você fica assustado. Resumidamente, não temos exames tradicionais para diagnosticar a bipolaridade, salvo algumas vertentes da ciência que, através do exame de fezes, que é pelas mitocôndrias, conseguimos comprovações muito assertivas, não só da bipolaridade, como de outras doenças. De um modo geral, o diagnóstico é feito pelo relato do paciente, através da sua narrativa dos seus comportamentos. Via de regra, o paciente procura ajuda médica quando ele está na fase depressiva. Porque quando ele está na fase de mania, ele entende que está vivendo a sua melhor fase da vida, quase com superpoderes, porque não tem a consciência do que os exageros podem resultar. Não fosse isso, não seria uma doença. Ele não sente sono, fala demais, interage acima do aceitável, gasta mais do que o que tem. Em ambos os casos, depressão ou mania, um diagnóstico sério deve incluir o núcleo familiar do paciente. Porque aquilo que ele não percebe como problema, a família traz como comportamentos que estão preocupando. Lembrando que na fase da depressão, ainda assim não podemos lacrar como bipolaridade e pode ser uma depressão crônica. Para diagnosticar como transtorno bipolar, o paciente precisa, ao menos, ter oscilado alguma vez, ciclando entre a depressão e a mania. De modo que, pensando sobre este viés, é bom ficarmos atentos que todo depressivo, sim, ele é um bipolar, até que prove o contrário, o que dificulta também o diagnóstico dos depressivos. E se considerarmos que o Brasil é o primeiro lugar da América Latina com diagnósticos de depressão, então somos uma bomba relógio para a bipolaridade. Mas voltando, para a forma de diagnosticar a bipolaridade, precisamos lembrar que na fase da mania ocorre um disparo neuroquímico de diversas substâncias, como a dopamina, o glutamato, a noradrenalina, que ficam muito altos dentro do cérebro e alteram o comportamento da pessoa. De modo que não é uma questão de personalidade, de falta de Deus, e sim biofisiológica. Cabe aqui diferenciar no diagnóstico se são questões de personalidade, onde a pessoa acorda de mau humor, mas não se trata de oscilação de humor, como ocorre no bipolar pela quantidade de dias que fica em determinado nível de comportamento. Um exame que deve ser feito é da tireoide, que fica aqui no nosso pescoço, que se estiver alterada, pode sim dar sintomas muito parecidos com os da bipolaridade. Embora popularmente as pessoas achem que o bipolar é alternar entre triste e feliz, o sintoma que de fato é emblemático no bipolar é a irritabilidade. E por este motivo o estresse
é o veneno principal para o bipolar. Para diagnosticarmos a bipolaridade, o profissional da saúde, seja o seu psiquiatra ou o seu psicólogo, deve investigar possíveis desequilíbrios e, sobretudo, a frequência e a intensidade com que se manifestam, diferenciando de depressão, por exemplo. Uma coisa é a pessoa estar triste há semanas porque perdeu o emprego e não está conseguindo uma recolocação. Outra coisa é a pessoa acordar sem propósito de vida do nada e assim permanecer por 3 dias. Uma coisa é a pessoa ficar irritada porque alguém cortou a frente do seu carro e alguns segundos depois retoma o equilíbrio porque nada de grave aconteceu. Outra coisa é a pessoa ficar irritada por semanas porque sua companheira não atendeu o telefone naquele dia X em que ele ligou. Uma coisa é a pessoa resolver se dar um presente de Natal e comprar um tênis da moda que custou R$ 700, embora terá dificuldades para pagar. Outra coisa é a pessoa gastar todo o seu salário em uma noite de farra e nem ficar preocupada em como irá pagar as contas do mês. Uma coisa é a pessoa ser namorada e engatando um relacionamento atrás do outro, diferente de quem sai várias noites seguidas com vários companheiros apenas porque o seu libido está alto e incontrolado. Percebam a diferença nos comportamentos analisando os motivos, a intensidade e a frequência. E é isso que vai diagnosticar o bipolar. No caso do bipolar, a mensagem enviada pelos neurotransmissores no cérebro é altamente exacerbada e praticamente incontrolável. E por este motivo, o profissional que faz a investigação precisa ter a sensibilidade de analisar e avaliar através de entrevistas com o paciente e, sempre que possível, com pessoas do seu contato íntimo, aquelas atitudes e reações corriqueiras da pessoa. Sabe-se também que o bipolar do sexo masculino tem forte tendência em fazer uso do álcool e de drogas ilícitas, enquanto nas mulheres isso não é tão representativo. Uma questão de genética, embora não definitivo, pode ser associado ao que o profissional da saúde está mapeando durante as entrevistas. Então relate se algum familiar seu teve depressão crônica, tentativa de suicídio ou uso de álcool. A linha do tempo, do que eu chamo gráfico de humor, é algo muito útil para pontuar a frequência das oscilações. Então, provavelmente, se você ainda está na fase de diagnosticar, não tem este gráfico preenchido, mas pode buscar lá na sua memória ou dos seus familiares a idade com que as oscilações começaram a surgir e dos episódios que se sucederam. E se você quiser já iniciar este gráfico de humor, me chame no WhatsApp que tem aqui no canal o número do telefone que eu lhe passo o gráfico e como ele funciona. Assim será possível visualizar de forma bem prática se está havendo a ciclagem de forma característica do bipolar. Um outro aspecto importante, não apenas para diagnosticar a bipolaridade, mas também já para pensar nas formas e estratégias assertivas para o manejo correto das suas emoções, é identificar aquilo que alguns chamam de gatilhos, que disparam episódios, sejam de depressão ou de mania. O que estava acontecendo quando você entrou na depressão? Como você vinha vivendo e convivendo quando entrou na fase de mania? Mas não se preocupem caso não consigam identificar. Como eu falei anteriormente, existem episódios que não são precedidos de uma motivação externa aparente. A verdade é que muitas vezes são aqueles disparos neuroquímicos de substâncias no cérebro, sem que hajam razões em seu torno aparentes, exceto a disfunção neural. Este olhar sobre as questões em torno do comportamento permitem um diagnóstico correto de bipolaridade, seja tipo 1, com ênfase na mania, tipo 2, depressão e hipomania, ou a ciclotomia, depressão e hipomania com episódios mais longos. Ou ainda se você não se enquadra no transtorno de bipolaridade. Um diagnóstico de bipolaridade tipo 1, que é o mais comum, leva-se em média entre 10 anos para se fechar um laudo definitivo. Se a pessoa tem uma bipolaridade mais sutil, como é o tipo 2, demora-se em média 15 anos entre aparecer os primeiros sintomas e o diagnóstico correto e definitivo. O diagnóstico é ainda um primeiro passo, o que na verdade todos querem é o tratamento correto e eficiente. Este tratamento não é tão simples assim, sobretudo pelo alto índice de comorbidade,
que são outras doenças que acabam colando no bipolar, como, por exemplo, a ansiedade, a dependência química, o déficit de atenção e as compulsões. São muitos os desafios e as superações enfrentadas pelas pessoas que convivem com o transtorno bipolar. Desde quando os primeiros sintomas surgem, e as dúvidas também, e durante toda a fase do tratamento, passando pelos altos e baixos do dia a dia. Sobreviver com bipolaridade é se tornar um expert no manejo do estresse e demais emoções, em tempo de não abrir ciclos indesejáveis. Além do tratamento médico, é importante cuidar da saúde mental de forma holística. Praticar técnicas de relaxamento, meditação, yoga, ritmo circadiano pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade que muitas vezes são associados à bipolaridade. Manter uma rotina regular, estabelecer metas realistas e manter-se conectado com amigos e familiares também são estratégias importantes para manter o equilíbrio emocional. Lembrem-se que a bipolaridade não define quem você é, e com o apoio adequado é possível viver uma vida plena e significativa. Que todos fiquem bem e nos encontramos no próximo vídeo.